Vamos falar agora, iremos para o conteúdo da apostila História de Goiás. A professora quer falar com vocês sobre a escravidão e a resistência negra no Brasil ou no estado de Goiás. Não somente no Brasil, em todo o estado de Goiás. Então, esse conteúdo inicia-se na página 41 da apostila História de Goiás, tá bom? Inicialmente, e acredito que a professora já falou com vocês, quando os portugueses resolveram colonizar as terras que hoje é o Brasil, eles optaram por usar a mão de obra dos escravos, ou a mão de obra negra, né? Ou seja, utilizar os escravos para trabalhar, para manter uma mão de obra dos trabalhos da época, ou seja, o que acontecia na colonização, nessa época, que extraíam as riquezas existentes nas terras que hoje é o Brasil. Ou seja, o café, a cana-de-açúcar, o ouro, tudo isso foi muito extraído do Brasil, do nosso país. E nessa época, eles optaram por utilizar a mão de obra negra, escravizar os negros, inicialmente indígenas e depois os africanos. Quando os colonizadores optaram, deixa eu virar minha apostila aqui, em estar trazendo africanos, fazendo esse trajeto, essa viagem de trazer os africanos para o Brasil, para o nosso país, então tinham os navios negreiros, que eram os navios que conduziam os negros até o Brasil. E essa viagem nesses navios era muito demorada e tinha uma condição desumana, porque os negros, eles eram tratados como mercadorias, ou pior do que mercadoria, né? Porque uma mercadoria você toma cuidado para que ela não danifique, não tenha nenhum problema, né? Não seja contaminado, não estrague. E os negros, eles eram tratados em condições desumanas. E muitos não conseguiam chegar, eles morriam nessa trajetória, nessa viagem. Não conseguiam chegar ao Brasil, a colônia até então, para trabalhar. E pessoas que eram comercializadas como mercadorias, objetos, né? Os negros, eles eram comercializados, vendidos, passavam-se de um dono para o outro, como se fossem mercadorias, né? E eles viviam à mercê de seus donos. Então, pessoas humanas comercializadas que eram tratadas como mercadorias. Então, os africanos, eles trabalhavam nessa mão de obra também nas fazendas dos engenhos de cana-de-açúcar na época, né? Onde a cana-de-açúcar era bem extraída e foi uma das riquezas exploradas nas terras, que hoje é o Brasil, o ouro, o café, enfim. A mão de obra negra era usada nesses trabalhos. E dentro desse contexto, não ficava ninguém sem trabalhar. Até mulheres e crianças eram envolvidas nos trabalhos, certo? A professora vai estar enviando um link para que vocês possam entender melhor sobre esse conteúdo, juntando com essas explicações, fazendo a leitura, vão entender direitinho.